Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Senhor meu Deus, por estarmos reunidos em nome de Jesus. Senhor meu Pai, que os trabalhadores espirituais possam doar a todos nós fluidos balsâmicos e salutares, além de suas inspirações, nos fornecendo esperança, confiança, aumentando a nossa fé. Que eu possa contar com o mentor Erasmo Gurgel na noite de hoje. Apenas como médium, me coloco à disposição do trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a parábola do filho pródigo. Então, nós iniciamos com o livro Parábolas Evangélicas à Luz do Espiritismo, de Rodolfo Caligares. E ele vai explicar para nós que Lucas relatou que certa vez Jesus foi à casa de um dos principais fariseus para tomar refeição. Muitos publicanos e pecadores chegaram, porque todos eles estavam sempre andando atrás do Mestre Jesus, eles queriam ouvi-lo. Então, muitos que estavam ali naquela reunião se escandalizaram com aquilo e disseram: olhem como este homem acolhe os pecadores e come com eles. Por conta disso, em resposta a essa crítica, Jesus então vai trazer 3 parábolas muito importantes, que mostram a solicitude de Deus para resgatar, para acolher todos aqueles que se perdem. As 3 parábolas são a ovelha perdida, a dracma perdida e a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, que nós podemos encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 11 a 32. Então, Jesus conta para todos que estão ali. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo dos seus filhos pede: pai, dá a parte que me cabe dos bens. O pai reparte os seus haveres. Passados alguns dias, este filho mais jovem recolhe tudo o que lhe pertence e parte para uma terra distante. Pouco a pouco, ele dissipa todos os seus bens, com meretrizes, com jogos, com uma vida desregrada. Sobreveio àquele país grande fome, e este jovem passa necessidades. Então ele sente necessidade também de trabalhar, ele precisa prover as suas necessidades. Ele vai se agregar a um cidadão que o manda para os campos a guardar porcos. A situação dele se torna tão difícil que em determinado momento ele tem o ímpeto de se alimentar da comida dos porcos. Então ele pensa: tantos trabalhadores na casa de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Irei para meu pai e direi: pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele faz isso. Ele retorna para seu pai. Quando o pai o avista de longe, esfarrapado e emagrecido, correndo, abraça-o, beija-o. O filho diz ao pai tudo aquilo que ensaiou, mas o pai diz ao servo: vá depressa, traz a melhor roupa, veste-o, põe anel no dedo, sandálias nos pés, mate o novilho cevado,
Comeremos e nos alegraremos, porque meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas, e o filho mais velho? O filho mais velho, quando retorna do campo, ele ouve música, dança e pergunta ao criado: o que era aquilo tudo? E o criado diz a ele: o teu irmão voltou e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O filho mais velho fica indignado, se revolta, não quer entrar em casa. O pai então sai para conciliá-lo, mas o filho diz: pai, há tantos anos que te sirvo sem transgredir uma ordem sequer. Nunca me deu um cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos. Agora vem este teu filho, que dissipou todos os seus bens com meretrizes e manda matar o novilho cevado. O pai diz ao seu filho: filho, você sempre está comigo. Tudo o que é meu é seu. Mas nós precisamos comemorar e nos alegrarmos, porque o seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vejam que esta parábola, ela traz para nós importantes ensinamentos, e nós vamos utilizar alguns livros que também são importantes para a doutrina, com seus escritores muito, muito importantes para a doutrina espírita, a nos esclarecerem. Nós vamos utilizar o livro As Parábolas, de José de Souza e Almeida. Este livro, ele vai conter todas as parábolas, até mesmo aquelas que não são consideradas como parábolas. Este escritor traz tudo para nós e explica tintim por tintim, ainda contendo relatos sobre a época, decifrando tudo para nós. Ele esclarece que o Pai é Deus. E os filhos, o mais moço, o mais velho, são todos os homens. Encarnados e desencarnados, nós podemos dizer que é toda a humanidade. Mas ele fala que o filho mais novo, então o filho pródigo, ele é a personificação de todas as pessoas que se entregam à vida material desregrada e em determinado momento vão dissipar os seus bens materiais e também seus bens espirituais. Este filho, que são todos os homens que cometem deslizes e que a partir desta dissipação de bens vão se entregar à fome, à pobreza espiritual e moral. Já o filho mais velho, ele foi obediente, ele se manteve na casa do pai, servindo seu pai. Mas ele para nós será a personificação do egoísmo, porque ele no fundo deseja monopolizar a herança. Ele no fundo deseja ficar com tudo que pertence ao pai. Ele deseja monopolizar inclusive o convívio paterno. É aquele ser impiedoso que jamais se sentirá feliz vendo os outros felizes. Para que ele esteja bem e de posse de todas as coisas, ele não se importa nem um pouco de ver o seu irmão padecer. Então, é isso que significa para nós o filho mais velho. Mas esta parábola ainda tem uma série de ensinamentos. Ela fala de todo o desfecho da humanidade. Então, o desfecho de toda a caminhada, ou seja, após as diversas reencarnações, todos os espíritos, todas as almas, elas vão chegar ao lar paterno, elas vão chegar a Deus. Nós podemos imaginar
que à medida que nós vamos evoluindo, então o homem vai se purificando, ele vai ascendendo, vai modificando inclusive a sua morada, adentrando mundos mais evoluídos, e conforme ele vai subindo de degrau em degrau, ele vai se aproximando de Deus. Então é por isso que ele fala que o desfecho de toda a caminhada é o retorno ao lar paterno. Diz ainda que não importa o pecado, não importa as provas e expiações pelas quais este homem passou, porque o final para todos os pecadores será o arrependimento, a confissão da sua culpa para si mesmo, então também para o Criador, e a reabilitação em nome do Pai, por amor a Deus. Então, independente do deslize que tenha cometido, todos os pecadores passarão por essas 3 fases, em nome do Pai. Ele ainda nos afirma que o plano espiritual, ele vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Todos nós temos a nossa consciência, temos o nosso guardião que nos inspira e nós sentimos quando estamos andando pelo bom ou pelo mau caminho. A espiritualidade vai respeitar as nossas decisões, as nossas escolhas. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quer dizer que tudo o que nós fizermos nesta vida terá consequência. E nisso nós vamos incluir os nossos pensamentos, palavras e ações. Nós vamos incluir, inclusive, a nossa omissão. Tudo o que fazemos terá consequência, participará da lei de ação e reação, a lei do retorno, mas quando nós nos omitimos, isso também vai gerar uma consequência, porque todo aquele que se isenta de fazer o bem é como se já estivesse fazendo mal. A pessoa é livre para desejar emendar-se. Então, somos nós que escolhemos mudar o rumo das nossas vidas. Emmanuel, em determinado livro, peço desculpas, não vou saber o nome, mas ele diz que todos nós podemos renovar nossos destinos todos os dias. Então, todo dia é uma nova oportunidade para desejarmos nos converter ao bem, nos entregarmos ao Senhor, ao Evangelho de Jesus. Todos os dias nós podemos, com a prática do bem, eliminarmos pouco a pouco os nossos deslizes. Então é com a prática do bem que nós eliminamos os nossos erros, os nossos ditos pecados. Ainda nós obtemos com esta parábola um ensinamento da bondade de Deus, que sempre nos aguarda e manifesta o seu perdão, como aquele pai dos 2 irmãos, o mais novo, o mais velho. Ele sempre aguarda o filho que vai retornar em algum momento, mas também expressa a justiça e misericórdia de Deus, porque ele permite que seus filhos passem por todos os erros, passem pelas consequências do mal que estiverem cometendo. Como um verdadeiro pai que utiliza isso tudo para educar seu filho. Ele permite o sofrimento, ele permite todas as consequências desagradáveis que se deparam conosco, exatamente porque em algum momento praticamos o mal, se não nesta vida, em outra. Mas tudo isso sabendo que é necessário para abrandar o nosso espírito, para eliminar as nossas mazelas morais e nos transformar em pessoas muito melhores. Eu vou mudar de livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, que fala que esta parábola demonstra o amor e toda a proteção que Deus reserva a todos os seus filhos, deixando muito claro para nós: nenhum dos filhos de Deus está abandonado por Ele, exatamente porque Deus nos criou para que pudéssemos gozar da sua luz, da sua glória e do seu amor. Também esta parábola,
é um protesto de Jesus contra as penas que são eternas, as penas do inferno que são inventadas pelos homens, afirmando que todos aqueles que são pecadores irão queimar na chama do inferno para sempre. E aí, isso nos leva a pensar, Erasmo diz, pensem neste momento, meus irmãos, qual foi o seu ato falho até aqui? Não vamos falar de vidas passadas, mas hoje, eu, Paula, qual será o meu ato falho, o meu erro, o meu pecado? E eu me lembro de qual é o meu pecado, que me trouxe a esta casa. Pecado cometido nesta existência. Quando nós somos pecadores, nós sabemos que somos pecadores e isso queima na consciência todos os dias. Dependendo da religião que você é, você sente que você não pode levantar a cabeça e você não pode olhar nos olhos de ninguém. Você se sente tão ruim que você não tem coragem nem mesmo de orar, porque parece uma blasfêmia você direcionar qualquer frase a Deus. E você fica pensando, meu Deus, mas eu ouvi dizer que eu, quando desencarnar, vou direto para a chama do inferno e sofrerei para sempre. Não haverá remissão dos meus pecados, jamais. Pensemos o quanto é doloroso para alguém pensar assim. Eu me incluo, como disse, pensei assim por muitos anos. Foi difícil chegar numa conclusão de que ninguém é desvalido de amparo, ninguém se perde. Tanto os maus quanto os bons estão sob as vistas de Deus, que vai fazer sim uma transformação na vida de todos, porque o mal se transformará em bom e o bom se tornará ainda melhor. Não existem exclusões e nem privilégios para Deus. Todos nós somos seus filhos amados. E vocês dizem, Paula, mas como que hoje você sente o coração livre? Através do estudo e do trabalho edificante. Todas as vezes que nos esforçamos para praticar o bem de forma desinteressada, simplesmente para servir a Deus e ao próximo, pouco a pouco nos tornamos mais dignos. E conseguimos pouco a pouco levantar a cabeça. E conseguimos pouco a pouco compreender que realmente Deus está de braços abertos para nos acolher. Que realmente todos nós cometemos atos falhos porque somos humanos neste planeta de provas e expiações, ainda muito necessitados de compreensão. Portanto, é possível que todos se salvem, e foi isso que Jesus quis dizer com esta parábola. Deus fornece os dons que são necessários para desenvolvermos a nossa perfeição espiritual. Deus coloca diante de nós a chave do nosso progresso. Portanto, todos nós podemos progredir e todos caminharão para Deus. Mas nós vamos voltar no primeiro livro, onde Rodolfo Caligares fala que a ideia central desta parábola é então a salvação. E que quando tudo corre bem, quando estamos às mil maravilhas, dificilmente nós cogitamos se Deus existe. Mas quando nós estamos diante da desgraça, nós olhamos para o céu, porque é só de lá que vêm as consolações. E é nisso que nós pensamos, que se Deus é Pai de toda a humanidade, é um Pai que não faz acepção de cor, de raça e nem de crença. Deus que vai acolher todos os seus filhos e dar condições para que cada um deles se desenvolva. Mas, se Deus é Pai de cada um de nós, nós somos sim
irmãos que devem se unir, que devem confraternizar, mas principalmente que devem auxiliar uns aos outros e eliminar do coração qualquer tipo de animosidade e de ciúmes, como aconteceu com os 2 irmãos. Para finalizar, nós utilizamos o livro As Maravilhosas Parábolas de Jesus, onde Paulo Alves Godoy fala que esta parábola mostra a grandiosidade do amor de Deus para com seus filhos, mas também revela que não existem as penas eternas e também as faltas que sejam irreparáveis. Nós sempre podemos corrigir o mal que nós fizemos. Se nós não podemos fazer o bem para aquele a quem prejudicamos, ou porque esta pessoa já desencarnou, ou porque se distanciou muitíssimo de nós, mas nós podemos praticar o bem para todos que estejam diante de nós, mostrando a Deus a nossa real conversão e também para nós mesmos, com toda a sinceridade. Se o homem que tem uma série de imperfeições, se ele não consegue pensar que um filho seu possa ser condenado, e ele simplesmente vai agir com alguns corretivos para disciplinar aquela bendita criatura, imaginemos como será que Deus pensa nos seus filhos, já que Ele é perfeição absoluta, é máxima condição de amor expressa por toda a humanidade. Será que Deus faria diferente utilizando as suas leis imutáveis? Como será possível Deus, todo amor e bondade, cheio de misericórdia e justiça, condenar para sempre seu filho que errou? Por isso, Deus, Ele não fica aguardando que um filho seu imprevidente, imprudente, desonesto, maldoso, volte para Ele. Não, Ele vai em busca do seu filho. É quando Ele envia diversos mensageiros de amor e de bondade. É quando estes mensageiros atuam através de aprendizados reedificantes que agem com as novas existências através da lei da reencarnação. Portanto, nós sempre seremos auxiliados para que possamos retornar para os braços do Pai. Mas para finalizar, nós devemos consagrar a imagem de um Deus que abre as portas, não apenas para as almas que são eleitas, mas que abre as portas para enviar os seus grandiosos emissários de luz, que vão sim auxiliar as almas que fracassaram para que voltem para o caminho do Pai. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Se nós somos pessoas que erram, e eu pedi a vocês que pensassem inicialmente em suas falhas nesta existência, nós devemos sim nos esforçar para eliminar estes erros através do bom ânimo, da confiança, do esforço diário para trabalharmos no bem. Mas pensemos, Jesus quis mostrar a todos aqueles que estavam com Ele que não importa o pecado, nós devemos acolher os nossos irmãos que precisam de nós. Será, meus irmãos, que errei muito no passado, posso fechar as portas para alguém que vem atrás de mim, sendo ele uma pessoa que rouba, que comete crimes variados, ou que deixa a mãe pobrezinha em sua casa, faminta, ou aquele que faz pregações desejando receber algo em troca. São muitos pecadores nesta terra, mas eu também pequei. Há mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Portanto, a espiritualidade que abre as portas para todos os pecadores
nos pede para que nós também possamos abrir os braços para os nossos irmãos que erram e que possamos sempre atuar com o Evangelho do amado Mestre Jesus, nossa fé e o nosso amor para despertar nele bons sentimentos e boas obras. Por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, meu Pai, por Jesus, que transmitiu os seus nobres ensinamentos para que pudéssemos trilhar nesta terra este caminho que muitas vezes é pedregoso, ardiloso e doente. Senhor meu Pai, nós pedimos, tende piedade de nós, para que possamos compreender todos os nossos erros e possamos nos converter a Ti. Mas, meu Senhor, que possamos também ter piedade e misericórdia dos nossos irmãos que necessitam do nosso amparo, sempre estendendo as mãos para todos aqueles que carecem da ajuda material e da ajuda moral. Que os exemplos de Jesus fiquem vivos em nossos corações. Eu agradeço Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada a todos, muita paz e esperança. Obrigada.